questão 54 da prova da aeronáutica, ela fala o seguinte: considere a seguinte descrição clínica. Paciente do sexo masculino, de 48 anos, fumante, fuma 15 cigarros ao dia, tem diabetes, a hemoglobina glicada dele está em 8,5. Ao exame clínico geral e periodontal foi observada a ausência de todos os dentes inferiores decorrente de periodontite e presença de todos os dentes superiores, exceto 18, 24 e 28. Foram observadas ainda bolsas periodontais em todos os dentes presentes, variando de 5 a 10 milímetros, presença de recessões em todos os dentes, variando de 3 a 5 milímetros, comprometimento de furca, grau 1, grau 2, mobilidade dentária grau 2 em 4 dentes, e através das radiografias periapicais, a porcentagem de perda óssea da oridade calculada foi de 1,2. Então, considerando o caso descrito acima, o diagnóstico periodontal é compatível com periodontite? A letra A gente já vai remover, porque periodontite agressiva generalizada já não é mais como a gente vai denominar, né, aquela doença periodontal, certo? Então, a gente vem aqui, ó, fumante, diabetes. Aqui eu já sei que ele fuma 15 cigarros por dia e está com a hemoglobina glicada de 8,5, certo? E eu ainda tenho aqui, ó, porcentagem de perda óssea por idade de 1,2, tá? Então, aqui, pelo livro do Sérgio Kahn, onde nós temos a análise, né, do grau, certo? Dessa progressão dessa doença periodontal, nós temos os fatores de risco. Esses fatores de risco, eles nos dão justamente aquelas mudanças sistêmicas, aqueles fatores de risco sistêmicos para a doença, para aumentar a progressão dessa doença. E aí, entre eles, nós temos o tabagismo e a diabetes. E para que você se enquadre no grau C, que é o grau de maior progressão dessa doença, tá? Esse indivíduo, ele precisa fumar mais de 10 cigarros por dia e a hemoglobina glicada dele deve ser maior do que 7. Ou seja, o nosso indivíduo aqui, ele se encaixa nessa já no grau C. E aqui, ó, a gente precisa ter a evidência indireta da porcentagem de perda óssea pela idade maior que 1. E o nosso indivíduo tem 1,2, certo? Então, a gente já vai entender que esse paciente é grau C. Então, essas três últimas alternativas, elas já se encaixam. Avaliando agora aqui, ó, se é localizada, generalizada ou generalizada. A gente tem aqui mais de 30% dos dentes desse indivíduo acometidos pela doença, certo? Então, esse indivíduo, ele tem uma periodontite generalizada. Lembra o seguinte, esse indivíduo, ele perdeu todos os dentes inferiores decorrentes da periodontite, certo? Então, ele tem quase todos os dentes superiores. Então, só por isso a gente já sabe que ele tem, e todos esses dentes superiores, eles possuem profundidade de sondagem, né? Porque aqui ele fala que tem bolsa periodontal em todos os dentes presentes, certo? Então, generalizar, tá? Ou seja, a gente já corta aqui essa alternativa B por conta da classificação dessa extensão da doença, certo? Então, nós ficamos com a alternativa C e D, e a diferença está aqui, ó, no estágio, tá? Então, vamos ver agora o estágio. Então, aqui, ó, para que a gente consiga classificar o estágio dessa doença, tá? Nós temos o estágio 1, o estágio 2, 3 e 4, certo? E cada uma vai aumentando aqui a sua severidade, tá? A sua gravidade. Então, para esse paciente ele tem profundidade de sondagem de 10 milímetros em alguns dentes e tem retração gengival de 5 milímetros nesses dentes.
Então, a gente tem a presença de perda de inserção clínica de 5 milímetros ou mais, né? Mais de 5 milímetros em alguns dentes. Então, nós vamos já enquadrar ele aqui ou estágio 3 ou estágio 4, tá? Mas esse meu paciente, ele perdeu todos os dentes inferiores. Então, ele já se enquadra aqui no estágio 4, certo? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó, ele tem presença de lesão de furca, grau 1 e grau 2, certo? E aqui ele já se enquadra. Furca, grau 1, grau 2, tá? Ele tem mobilidade dentária, grau 2, em diversos dentes, tá? E essa perda desses dentes inferiores dele leva, né, a uma necessidade de uma reabilitação desse paciente, tá? Então, assim, no estágio 4, nós temos todas essas condições, a necessidade de uma reabilitação por conta da grande maioria dos dentes perdidos, certo? E tem todas as complexidades do estágio 3, elas estão aqui no estágio 4, tá? Então, esse paciente aqui, a gente já pode cortar aqui o estágio 2, porque, veja, o estágio 2, ele tem perda de inserção clínica de até 4 milímetros. Ele tem profundidade de sondagem menor ou igual a 5. Esse paciente, ele já tem profundidade de sondagem de até 10 milímetros. Ele tem de 5 a 10 milímetros de bolsas, certo? Então, já não se encaixaria. A gente já tem uma gravidade muito maior na doença periodontal desse indivíduo. Então, nós já cortamos aqui o estágio 2 e a resposta fica sendo a letra D. Periodontite generalizada, estágio 4 e grau C.